Boa noite a todos. O pessoal está custando vir mais para frente aqui, né? Tá. A gente está se ambientando agora com a nova sala. E eu aqui nervoso também, né? O meu faz parte. Tudo novo. A gente hoje vai falar um pouco, compartilhar um pouco a alegria que a gente está tendo, né? Por essa nossa primeira celebração. Semana passada a gente teve ceia. Para as pessoas que nos visitam hoje, vocês vão ouvir aqui a gente compartilhar, tá, um pouco uma ação de graças, tá, que significa gratidão, porque para nós é um momento muito especial. Há 6 anos atrás, para quem não sabe, a gente estava num espaço que cabiam 80 pessoas e quando lotou a gente viu que precisava de um novo lugar e foi de um jeito assim bastante sobrenatural que a gente conseguiu um lugar novo, que era a antiga sede, né, a recente antiga, e cabiam um máximo 180 pessoas, e logo ficou pequeno. O Diogo disse agora há pouco, será que a gente tem que orar por um espaço maior? Eu disse, não, calma. Não, o próximo passo vai ser ter 2 celebrações por dia. Mas a alegria da gente não é somente por causa do prédio, que é uma grande alegria, né? A gente está contente porque tem conforto, tem um espaço adequado, mas a alegria é pela presença de Deus no nosso meio. Porque a forma como esse prédio foi feito foi muito sobrenatural. A gente já falou isso domingo passado e a gente gostaria muito de poder compartilhar detalhes, tá? Mas Deus levantou pessoas e a gente não vai falar sobre isso. Mas é impressionante como a cada momento, quando surgia uma necessidade, Deus levantava alguém para suprir essa necessidade. E é por isso que a gente está contente, porque a gente tem provado aquilo que a Bíblia diz, que Deus é poderoso e capaz de fazer muito mais daquilo que pensamos e daquilo que pedimos. E quando a gente fala de ação de graças, tem um salmo na Bíblia que é muito especial, é um salmo curto, que é o salmo número 100. Eu vou pedir então para todo mundo abrir aí suas Bíblias, para nós lermos este salmo. Vamos ler aí o salmo 100, vamos abrindo aí. Depois a gente vai orar. Abrir ou ligar o aplicativo. A gente nem sabe ainda se a gente vai ouvir o som das crianças, né? Temos que se acostumar aí, se der muita bagunça lá. Tudo novo, né, pessoal? Salmo 100, vou ler aqui. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar. Bondoso Deus, já faz um bom tempo, Senhor, que a gente começou a te agradecer. Desde a compra do terreno, Senhor, desde o momento que foram abertos os primeiros buracos para o alicerce, levantando as paredes, Senhor. E a cada nova etapa, Senhor, nós vínhamos aqui e te agradecíamos, Senhor. Te agradecíamos não pelo material que estava se erguendo na nossa frente, Senhor, mas te agradecíamos pela tua provisão. Te agradecíamos também, Senhor, porque foi o Senhor que nitidamente escolheu esse lugar. Nós tínhamos 2 opções. E depois que a gente ergueu aqui, a gente teve essa certeza do quanto que o Senhor cuidou de cada detalhe. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença tão viva no nosso meio. O Senhor já tem se manifestado, Senhor, na vida pessoal de cada um que está aqui.
Também, Senhor, dessas visitas que tanto são preciosas para nós nessa noite, também é uma manifestação, Senhor, do Teu mover, do mover do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. E é sobre tudo isso, Senhor, que nesta noite nós queremos Te render graças. E o faremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante que os salmos, eles foram escritos por pessoas, mas os salmos foram inspirados por Deus. Todos eles foram inspirados por Deus. E as palavras que estão nesses salmos, elas são muito bem dirigidas por Deus. Cada palavra tem um significado muito especial. E uma coisa que eu aprendi já faz algum tempo, que é ler devagar os salmos. Porque nós estamos acostumados a ler depressa, a ler tudo depressa. O mundo vive depressa. E a gente logo quer entender, logo quer chegar no fim, e a gente não lê com calma. Os antigos, eles faziam isso, era muito solene a leitura dos salmos, que eram cantados, na verdade. E eles davam muita importância para cada palavra, e é isso que nós vamos ver aqui hoje. Veja que interessante. Primeira frase, versículo 1, ele diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sabe o que me chamou a atenção? A palavra todos. Todos significa qualquer pessoa que exista. Desde o Oriente até o Ocidente, qualquer pessoa. Ninguém deveria ficar fora de perder esse presente de estar na presença de Deus, do nosso Criador Todo-Poderoso. Quando a gente para pensar que muitos povos não fazem a mínima ideia de quem é Deus, tem povos, muitos povos, fala-se que pode chegar a 1 bilhão de pessoas, não sei se o Diogo sabe esse número, mas parece que tem quase 1 milhão de pessoas, se não é um bilhão de pessoas, que se você falar, você conhece Jesus, sabe o que é Jesus? As pessoas não fazem a mínima ideia. Parece impossível para nós no Ocidente, né? Mas os povos da Índia, do Oriente, eles não fazem ideia. Veja quantas pessoas ainda não conhecem Jesus. Para a gente parece possível, mas isso é verdade. E aí, no Salmo, no versículo 2, nós vamos ler que ele diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Nós temos sido tremendamente influenciados a nos alegrarmos, por isso que a gente tem falado. Né? E a nossa alegria tem sido muito especial por causa dessa nova sede. Eu não sei vocês, mas cada vez que a gente entra por essa porta, o nosso coração se transforma, a gente olha, não só pelo prédio, mas porque a gente vê cada pessoa aqui também contente e alegre. Tá? Mas veja que interessante, né? Esse salmo ele está pedindo para a gente se alegrar. 2 vezes ele diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Tá? Por que será que ele faz tanta ênfase? Por que será que isso é tão importante para nós hoje? Eu creio que é porque nós somente alcançamos aquilo que o mundo nos condicionou, nós somente nos alegramos quando a gente alcança aquilo que o mundo tem condicionado a gente para ficar contente. E a gente vai ficando cada vez mais exigente. Se não ganhar de 5-0 uma partida, se não trocar o carro a cada pouco tempo, a gente acha que não é legal. A gente não se alegra. Muitas vezes, também, nós nos apresentamos diante de Deus, isso que é o pior. Sisudos, tensos, né? Apenas pensando nos pedidos que a gente vai fazer. Duvidando, muitas vezes, né? Isso é uma coisa que eu vou pedir, acho que é uma coisa difícil. Eu não sei se Deus realmente vai me dar. Acho que Ele não vai me dar. Ele já fica julgando e já quase desanima, né, de pedir. Então, vejam só, a gente entra na presença de Deus já triste, não vou dizer triste, né, mas a gente não está alegre. E olha o que esse salmo está dizendo para nós, versículo 2, né? Prestem culto ao Senhor
com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Nós temos que mudar essa forma de ser. Por isso que os salmos, eles são tão importantes. Mas não é o nosso caso aqui hoje, né? A gente está muito alegre, é um dia muito especial, muitas visitas hoje, as visitas sempre nos alegram muito. E eu tenho certeza que também os cânticos que a gente teve hoje foram muito especiais. A gente sentiu muito a presença de Deus, né, nesses cânticos, a presença dele aqui conosco. Isso foi muito especial hoje. Agora nós vamos para o versículo 3, onde ele vai dizer: reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui, reconhecer que o Senhor é nosso Deus é a grande solução para a nossa vida. É o que vai acalmar os nossos corações. Porque a gente teima, fala a verdade, né? Às vezes eu falo uma expressão aqui, né, que eu me sinto às vezes uma mula teimosa, né? Porque a gente sabe aonde a gente tem que buscar a solução. A gente sabe que não tem que se apavorar quando acontece uma situação, que a primeira coisa a fazer, a gente deveria se colocar diante de Deus, parar, orar, muitas vezes esperar. Mas sempre, pessoal, nós precisamos pensar que a melhor decisão é sempre dar o trono do nosso coração para Deus. Deixar que Ele sente no trono do nosso coração. A gente está grudado lá, né? A gente quer ter controle da vida, a gente quer fazer aquilo que a gente acha que é certo, tá? E a gente não se rende a ouvir Deus, a dizer assim: bom, eu vou esperar para tomar essa decisão, vou conversar com alguém, vou orar com alguém, vou pedir para alguém orar comigo, vou ler a palavra de Deus, vou orar um dia ou dois, depois eu vou tomar a decisão. Porque esse salmo está dizendo para nós essa primeira fase: reconheçam que o Senhor é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E depois vem aqui a segunda frase, a seguinte, né, que diz, ó, Ele nos fez e somos dele. Pensemos no impacto, né, que isso significa. Deus está olhando para a gente e Ele diz assim: eu fiz você. Eu fiz cada um de você. E quando a gente entra aqui, Deus está olhando para nós e vai dizer: que legal. Como eu esperei pelo dia que você viesse aqui. Como eu esperei pelo dia que você aceitou Jesus. Porque Ele fez cada um de nós. Nós podemos imaginar Deus sorrindo, vendo a nossa alegria, porque nós somos a criação dEle. Ele também se alegra conosco, quando Ele vê a nossa alegria. Ele se alegra como um pai, quando a gente dá um presente para um filho, né? Quem é pai aqui sabe, né? Como a gente se gaba, ou como a gente fica feliz quando a gente dá uma coisa legal para um filho nosso e a gente vê esse filho contente. Deus está assim conosco hoje. Ele está vendo a alegria do nosso coração. E na sequência, nós vamos ver aqui mais uma frase muito, muito interessante. Que ele diz que somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa simbologia de pastor, né, que é muito usada por Jesus também, porque na época, né, o repertório deles era o que era a agricultura, né, a pecuária, eram as coisas daquela época. Então, o entendimento do que é um pastor e uma ovelha era muito presente para o povo, né? Isso a gente perdeu um pouco, porque o pastor é o que sempre vai proteger as suas ovelhas. Deus sempre irá nos proteger, Ele sempre vai nos conduzir aonde tem água, aonde tem paz, mesmo em meio às dificuldades. Isso é muito difícil da gente entender. Sabe por que é difícil? Porque nós temos que fazer a mesma coisa que as ovelhas fazem diante de um pastor. O que as ovelhas fazem? Todo mundo sabe aqui, né? Elas não decidem nada. Elas esperam tudo pelo pastor. Elas estão tranquilas. Elas ouvem um estouro, elas olham para o estouro, elas olham para o pastor. A primeira coisa que elas fazem, elas olham para o pastor. Se o pastor estiver tranquilo, elas vão ficar tranquilas.
Se o pastor começar a caminhar, elas vão atrás do pastor. Porque elas têm uma plena confiança no pastor. Elas estão focadas em seguir a direção e a liderança. Todos nós aqui, eu acho que nós entendemos essa simbologia, mas é bom frisar, nós temos dificuldades. Tá? Aqui acho que um monte de gente aqui amanhã tem que tomar decisão. Eu também tenho. Todo mundo tem que tomar alguma decisão, tem que fazer coisas amanhã. Mas nós podemos olhar para esse pastor. Nós podemos nos acalmar e olhar para esse pastor e ter mais paz para decidir. Ter mais paz para enfrentar as dificuldades. Muitas vezes nós estamos reclamando, nós estamos resmungando, mas se a gente tiver coragem de parar e pensar e orar com calma, muitas destas coisas que nos atrapalham, a gente vai ver que elas não são tão atrapalhadoras como a gente pensa. Aí nós vamos para o versículo 4, que diz: entrem pelas suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Não poderia ter frase mais certa para a gente nesse momento. Tá? Que é como nós temos no sentido, porque diz assim, ó, entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios. Né? Os átrios são esse espaço que nós temos aqui hoje. Com louvor, e bendigam o seu nome. Alegria, entusiasmo, a vibração tem tomado conta da gente. E tomara que dure bastante tempo, né? Eu creio que sim. Porque eu creio que a gente nunca vai conseguir adorar, cantar, louvar, agradecer a Deus o suficiente por tudo que a gente tem visto. E não estou falando só do prédio, eu estou falando também das transformações que a gente tem sentido nas nossas vidas, no nosso coração. Se a gente pudesse aqui contar a história de cada um de nós, onde nós estávamos quando Deus nos alcançou, onde nós estamos hoje, como está a nossa família, como estão as coisas ao nosso redor. Eu sei que todos que já faz algum tempo que conheceram Jesus podem falar muitas coisas boas, muitas coisas impactantes. Por isso que essas transformações que têm acontecido nas nossas vidas, elas têm que nos invocar a bendizer o nome do Senhor, como nós lemos aqui, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. No versículo 5, aí nós vamos ler, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aqui nós vemos uma frase sobre Deus, né, que tem impactado muito também, porque ela está por todo o Velho Testamento. E ela é muito repetida no Novo Testamento também, por Jesus, pelos apóstolos. O apóstolo Paulo fala muito sobre o amor de Deus. Em momentos de vitória, lá no Antigo Testamento, momentos muito marcantes da presença de Deus, os sacerdotes, os levitas, os reis, o que eles mais faziam era cantar esta canção. Louvemos a Deus, porque o seu amor leal dura para sempre, como nós lemos aqui. O seu amor leal é eterno por todas as gerações. Nós lemos o Salmo e eu queria agora fazer uma reflexão sobre o que significa, então, ação de graças. A gente leu aqui muitas coisas que compõem gratidão. Mas ação de graças é uma coisa muito profunda. A gente não deveria olhar isso com superficialidade. E eu ouvi um comentário que eu gostei muito. No livro de Lucas, lá no capítulo 17, a gente vai ler uma história. Existe uma história lá, né? Que Jesus cura 10 leprosos. Jesus estava andando, 10 leprosos
ficam gritando lá no fundo. Aí Jesus cura esses leprosos e ele diz para eles: vão mostrar-se aos mestres da lei, aos fariseus, tá? E no caminho eles ficam curados. E eles ficam maravilhados. Agora eu pergunto para vocês, quantos desses 10 foram gratos? Quem sabe responder? 1? Todo mundo concorda? Eu creio que não. Eu creio que todos foram gratos. Porque eles tiveram a vida transformada. Imagine a gente no lugar deles. Eles eram separados do povo, eles tinham uma sentença de morte e eles não tinham perspectiva. E de repente, do nada, eles são curados. Eu creio que todos eles, quando se veem curados, eles passam a ser gratos a Deus. Eles passam a ser gratos a Jesus. E eles devem se alegrar. Eles provavelmente cada um foi para sua casa, foi encontrar os amigos, talvez não foi beber no bar, sei lá, né? Mas eles foram alegres. Eles tinham gratidão no coração. Mas um fez uma ação de graças. Um voltou para agradecer Jesus. E esse fez uma ação de graças. A verdadeira ação de graças, ela sempre vai nos custar alguma coisa. Não basta a gente só pensar no coração, sou muito grato a essa pessoa. A gente precisa dizer para essa pessoa. E não só uma vez. A gente pode dizer muitas vezes. Porque a verdadeira gratidão, ela vai nos custar algum tempo que a gente tem para dedicar, vai custar algum recurso, vai custar o nosso orgulho, muitas vezes. E reconhecer que tal pessoa me ajudou, nunca esperei que essa pessoa fosse fazer isso e tal. Né? A verdadeira gratidão sempre vai nos custar alguma coisa. E eu creio que cada um aqui, cada um de nós, pode melhorar a nossa ação de graças pelo que Deus tem feito. Não estou falando só do prédio, estou falando das nossas vidas. De a gente reconhecer o momento que eu estou vivendo hoje, o que Deus tem feito na minha vida até aqui. Eu posso ser mais grato com uma ação verdadeira, sendo uma pessoa melhor. A gente vai começar uma semana. Eu posso ser melhor marido, eu posso ser melhor esposa. Eu posso dar passos de fazer coisas novas que eu ainda não fiz, ter mais tempo com Deus, ter um pouco mais de tempo de oração, agradecer como aquele leproso que voltou para agradecer Jesus. Não só pensar, ir para casa e pensar, eu sou grato, tal, e vai trabalhar e tal, tá tudo bem. Essa ação de graças que a gente pode fazer é o que vai continuar transformando as nossas vidas ainda mais. Queridos, que todos nós sejamos gratos com nossas vidas, para que a gente possa mostrar para o mundo quem é esse Jesus que tem transformado cada um de nós e que habita em nós. Que Deus continue a nos guiar para estarmos cada vez mais perto deles e cada vez mais dentro da sua vontade. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por ter nos deixado tão fantásticos exemplos de como nós podemos te agradecer. De como nós podemos nos apresentar diante de Ti, Senhor, em momentos especiais. Especialmente como este, Senhor, que temos vivido. Toca nos nossos corações, Pai, para que a gente possa reconhecer, Senhor, tudo isso que o Senhor tem feito. E que a gente possa te agradecer verdadeiramente, te buscando de coração, te buscando de verdade. Não precisa ser coisas muito fantásticas, Senhor, mas dar um passo a mais a cada semana, estabelecer novos alvos. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos, modificando.